Oi pessoal, tudo bom? Conforme a gente combinou, tô aqui com a Paula, nutricionista da Oncoclínica que trabalha aqui comigo, e a gente vai falar um pouco sobre obesidade e câncer de mama. Na verdade, a gente vai falar bastante e a gente reservou aqui algumas dúvidas que mandaram pela página e a gente vai conversando ao longo dessa hora para abordar alguns assuntos, né? Só falar, né? Paciente com câncer de mama muitas vezes chega para o tratamento já com acima do peso, com algum grau de obesidade, e isso angustia muito a gente, porque é importante para o tratamento o paciente manter seu peso. Mas ao mesmo tempo, ele também às vezes tem uma preocupação de querer emagrecer e a gente fica sem saber direito o que comer, o que não pode comer, qual dieta fazer, qual dieta não fazer. E também isso no primeiro momento, quando o paciente vai começar a quimioterapia, e mais para frente, quando o paciente vai fazer a hormonioterapia, a gente tem uma dificuldade do paciente voltar ao peso inicial, às vezes porque não fez dieta, não fez alguma atividade física durante o tratamento. Então a gente está aqui com a Paula para tirar algumas dúvidas. Então quem entrar e quiser tirar dúvida, a gente vai conversando ao longo desse período. Paula, obrigada por vir aqui de novo. Vamos conversar um pouco sobre câncer de mama e obesidade. Vamos lá. Obrigada a você, Sabrina, pela oportunidade, né? Bom, gente, é um pouquinho isso que a Sabrina falou. Então, eu vou estar falando um pouco sobre dietas, quais as dietas mais indicadas, quais estratégias fazer ou não fazer, o que pode se fazer antes do tratamento, durante o tratamento e depois do tratamento. E essas orientações aqui são orientações, algumas podem ser generalizadas e outras são bem focadas para câncer de mama mesmo. Cada tipo de tumor tem a sua diferença, né? O de mama, pro de intestino, pro de próstata, enfim. E aí veio uma pergunta aqui já pra gente, né, de uma paciente querendo saber sobre a dieta low carb, né, em tratamento. Então, assim, durante o tratamento, a pessoa, geralmente, como a Sabrina falou, chega pra gente com um certo sobrepeso, uma certa obesidade. O meu papel nesse momento é reduzir realmente um pouco do excesso de carboidrato da alimentação daquela pessoa, para que ela, durante o tratamento, consiga ou reduzir um pouco o peso de maneira lenta e gradativa. Eu vou estar acompanhando isso, o que também é muito difícil, poucas pacientes conseguem. Ou o que eu falo para os pacientes, não ganhar peso nenhum durante o tratamento, a gente já está no lucro, que isso facilita mais para frente, depois, quando começar o tratamento hormonal, porque aí não ganhou, e geralmente como ela já chega com sobrepeso, então já tem uma carguinha de peso para perder. Então, assim, a dieta low carb é indicada sim para pacientes com CA de mama, para pacientes que estão acima do peso. Então, a gente recomenda uma redução desses carboidratos, principalmente carboidrato refinado, né? Que é pães, bolo, biscoito, massa, açúcar em excesso, tudo isso a gente tira. Não é medo, eliminar, nunca mais eu poder comer um docinho, mas é reduzir de uma maneira geral no dia a dia da pessoa. Entendeu? Hoje a gente recebeu mensagem pelo Facebook, recebeu mensagem pelo Instagram, e eu também recebi mensagem como mensagem, né? Uhum. E uma das pacientes falou também da questão do low carb, e falou assim, puxa, então durante o tratamento eu nunca vou poder comer um pedaço de pizza, não vou poder comer um bolo. Aí eu, não, um diazinho pode, porque também, puxa vida, a pessoa tá fazendo a quimioterapia, não tá vivendo um momento fácil, lógico que a gente quer que perca peso, mas eu acho que a gente também falar, né, que senão a gente pensava, vai encaminhar pra nutricionista, fala assim, meu Deus, não vou comer nunca mais, né, e você deve receber essa questão de vez em quando, né. Muitos pacientes chegam muito amedrontados, assim, com a questão do açúcar, achando que açúcar é só aquele pozinho branco que a gente bota na bebida, no suco ou que tem no doce. E não é bem assim. Eu tento esclarecer para ele que é uma ingestão global dos alimentos ao longo do dia inteiro. Não é o fato de você, se você faz uma dieta ajustada, se você segue uma dieta de baixo teor de carboidrato, baixo teor de carboidrato refinado, não come muito açúcar ao longo do seu dia a dia, né? De segunda a sábado, pelo menos, ou de segunda a sexta, você pode se dar o prazer de um dia ou outro comer uma pizza, comer um bolo, comer um brigadeiro. Isso não faz parte do seu hábito. Isso faz parte de alguns momentos esporádicos que qualquer um precisa na vida para
Pra comer, pra ser feliz, pra se socializar. E é isso que eu tento explicar. Não é nunca, mas também não é todo dia ou não é 4 vezes na semana, como muitos acabam tendo. E muitos, às vezes, não sabem comer direito. Então, assim, quando eu começo a orientar o que vai comer no café da manhã, no lanche, no jantar, que eles começam a ter mais opções do que eles podem comer, aí isso consegue se ajustar um pouco de um dia comer uma pizza, um dia comer um pedacinho de bolo, outro dia comer um brigadeiro. Então, assim, não é porque você comeu um brigadeiro no seu dia que a sua dieta não é mais low carb. Não é um alimento que faz a dieta ser ou não ser. É ao longo do dia inteiro, da semana, do mês que você está ingerindo de alimentos, entendeu? Viu, gente? A nutricionista que tá falando. Então, se a gente seguir a dietinha direitinho, se a gente ficar ali durante a semana regrada, a gente tem o nosso direito a comer uma fatia do que quer que a gente goste, né? A gente tem esse direito, né? Tem uma outra mensagem que chegou aqui, que a paciente falou da dificuldade de perder peso durante o tratamento, né? Acho importante falar sempre, né, que conjugado à questão da alimentação, é importante a questão do exercício. E a gente, às vezes, eu falo muito pro paciente assim, eu não tô falando que você vai estar cansado pós-quimioterapia e vai ter que correr uma meia maratona, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é importante, se o paciente estiver se sentindo bem, quiser começar a fazer uma caminhada, andar meia hora, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, porque a gente perde massa muscular se a gente ficar sedentário, né? Também, né? E a nutrição também ajuda a evitar essa perda de massa magra. Então é importante a gente ter essa orientação nutricional, tanto para evitar ganhar gordura, evitar engordar e também a evitar a perda de massa magra também, eu acho, né? O que eu oriento os pacientes é o seguinte, que a doutora Sabrina vai falar melhor do que eu, mas a quimioterapia já leva a uma perda de massa muscular, né, nítida dos pacientes que a gente observa. Então, o que eu oriento é um maior consumo de proteína para tentar poupar um pouco dessa massa muscular que ele tenha. E é claro, pós-químio, né, uns 3, 4 dias depois da quimioterapia, o paciente fica cansado, fadigado, parece que trabalhou, correu uma maratona e tal. Nesses dias, a gente orienta a não fazer atividade física. Passou esses dias, os ciclos são de 21 em 21 dias, até o outro próximo ciclo, ele tem vários dias aí, que se ele conseguir, ele pode até estar fazendo uma musculação, uma atividade de força. Isso vai depender de cada caso, entendeu? Mas assim, se conseguir fazer um treinamento de força, que seja ao ar livre, um funcional, uma musculação leve, alguma coisa que pegue pezinho, é melhor para tentar poupar e minimizar a perda de massa magra, manter um pouco do músculo que tem. Então essa é a orientação que a gente dá. Aqueles dias que o corpo está cansado do tratamento, realmente é descanso. É para fazer repouso mesmo. Passou esses dias, acordou bem, normal, disposto, fazer atividade física como qualquer outro dia, né? Engraçado não. Esse final de semana eu fui num evento lá em São Paulo e se falou muito da fadiga que o paciente fica depois que acaba o tratamento todo, e o paciente muitas vezes fica meses sem se recuperar dessa fadiga, e às vezes o paciente sempre fala que é do tratamento e tudo, e a gente conseguiu calcular isso nos estudos, que o paciente perde muita massa magra durante o tratamento, e aí como ele vai tentar fazer alguma coisa depois, ele sente aquele cansaço, ele desiste de fazer esperando o momento que ele vai se sentir melhor. Então eu acho que é importante a gente ter alguém nessa orientação, tanto da parte física como na retomada depois para volta à rotina, até porque chegando um pouco mais para frente, depois quando acaba a quimioterapia, o paciente começa a fazer hormonioterapia, né? O paciente fica com o metabolismo mais lento, a gente às vezes passa o tamoxifeno, anastrozol, algum remédio que bloqueia o hormônio feminino, e aí o metabolismo está mais lento ainda e a paciente fica desconfortável em fazer uma dieta. Então acho importante a gente deixar isso bem claro, a importância da questão da prática de exercício e da dieta durante esse período todo, né? Depois do tratamento, assim, alguns pacientes chegam no momento do tratamento, vê que tem nutricionista, nossa, quer emagrecer e tal, só que ele não sabe como vai ser essa caminhada dele durante o tratamento quimioterápico. Então ele chega e diz, não, doutora, eu quero perder peso. Só que esse tratamento muitos pacientes utilizam, tem que utilizar um pouco de corticoide, e esse corticoide abre mais o apetite do paciente.
Então, naturalmente, ele vai comer uma quantidade maior do que ele comeria antes, entendeu? E durante o tratamento hormonal, com o acompanhamento nutricional, a gente consegue fazer manejos nutricionais para que o paciente consiga perder mais rápido esse peso, para que ele consiga controlar melhor, entendeu? Então a gente tem vários casos aqui de paciente da sua mesmo, né, que fez acompanhamento comigo, fez dieta, hoje, graças a Deus, tá super bem e conseguiu, mesmo utilizando os hormônios, perder peso, perder 5 quilos, perder 10 quilos e tal. Então, se o paciente tá empenhada, tá num propósito, quando tá fazendo hormonioterapia depois da quimioterapia, esse processo fica mais fácil, tanto pro paciente, mais fácil entre aspas, né? Mas por ele não estar fazendo a quimioterapia, ele consegue fazer mais atividade física, ele consegue seguir um protocolo melhor. Nós, nutricionistas, conseguimos apertar um pouco mais a dieta, porque quando o paciente está fazendo a quimioterapia, a gente tem que reduzir a ingestão de carboidrato, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar nutrientes para o paciente, para o corpo estar bem nutrido para suportar a quimioterapia. Então, assim, é uma balança que a gente tem que estar equilibrando bastante. Na parte hormonal, a gente já pode, o paciente já não está mais fazendo infusão quimioterápica, a gente já pode fazer uma dieta mais focada na perda de peso, né? Então, é isso que a gente considera. A outra pergunta que a gente teve aqui é a questão do NONI, né? Teve uma paciente que mandou a mensagem falando que todo dia ela tá tomando 1 litro de suco de uva integral com 3 nones e cortou aqui o que era, mas ela tá tomando noni, né, batido no suco aí, e volta e meia os pacientes perguntam do noni, aí eu, cadê a Paula aqui pra me salvar, porque a gente estuda, a gente sabe, né, mas vocês sabem como ninguém, como orientar nesse sentido. Assim, o que acontece? A questão do noni, do chá da flor e da graviola, são coisas que eu escuto desde, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos. E ainda assim, gente, não saiu nenhum estudo comprovado, estudo clínico randomizado, que pegue um grupo e bote tomando noni, outro não bote tomando, e esse teve eficácia, esse não teve. Então, o que a gente sabe é o seguinte, em relação ao noni, não tem nada que se fale, é um chá super ruim, e aí por isso que botam com suco de uva, dizem que é péssimo, por isso que misturam com suco de uva. Eu nunca tomei, que era ruim. Mas se bota com suco de uva é porque falam que puro é horrível. A questão de 1 litro de suco de uva é uma questão de... É muito suco de uva ao longo do dia, então é o que eu falo pro paciente, dilui, bota meio copinho de suco de uva e meio copinho de água, se quiser tomar. E assim, uma coisa que eu falo para os pacientes também, não se agarrar a isso como... Muitos pacientes veem essas questões como, não, vai ser a cura, vai ser o que vai me deixar bom, vai ser o que vai me deixar curado do câncer. Não é, gente. Então, assim, infelizmente não é. O suco de uva, ótimo durante o tratamento, antioxidante, ainda mais suco de uva integral, maravilhoso. Só ter cuidado com a quantidade, porque dentro de 1 litro de suco de uva tem muita uva ali dentro, então é um alto índice glicêmico. E a questão do noni, a gente não sabe. Então, sinceramente, nem eu, nem a doutora Sabrina não sabe se interfere com a quimioterapia. Pelo sim ou pelo não, eu falo pro paciente, não vai ter nada. Quiser tomar, toma, não quiser tomar também, eu acho ótimo. Eu falo isso também. Chá da folha da graviola, a mesma coisa. Então, assim, eu não oriento muito a chá, ainda mais chás desconhecidos, pelo poder antioxidante. A gente não tem estudos claros. Não é por estar contra ou por estar a favor. Eu fiz pós em ortomolecular, vi muita coisa boa de chá, vi muita coisa sobre antioxidantes e tal. Só que em relação ao tratamento quimioterápico, a gente não tem dados para embasar. Então a gente pode estar passando uma coisa que daqui a 5 anos a gente vai descobrir que não era para estar fazendo, ou senão a gente vai descobrir que não era para estar fazendo porque melhora muito o paciente. A gente não tem dados na literatura para embasar e para falar assim, não, vou fazer isso porque eu estou me baseando em tal pessoa que falou, que estudou. Então, chá, geralmente, eu falo pra cortar, folha de graviola, chás desconhecidos, assim, eu falo pra não colocar, porque pode ter interação com o quimioterápico. Entendi. E a graviola em si, uma ótima fruta, excelente, que vitamina C, pode comer, pode tomar o suco, como qualquer outra fruta. Entendi. É uma coisa que eu tenho, às vezes, que eu também recebo a pergunta, a questão dos sucos com soja, né? Em paciente com câncer de mama. E aí eu falo, aí pergunta do suco da soja, da carne de soja, enfim, orientações gerais relacionadas à soja. Essa pergunta foi muito boa, porque o que acontece? Geralmente tem uma recomendação antiga, né, de pacientes com CA de mama, que a soja mexe um pouco na produção de estrogênio e tal, geralmente receptores hormonais, quando você faz a biópsia do câncer de mama,
Você faz o examezinho, né, Sabrina, chamado imunohistoquímico, e lá nesse imunohistoquímico vem dizendo como é que é o seu tumor, né? Se ele é receptor hormonal positivo, negativo, HER2, enfim, vem essas classificações. Quando o paciente é receptor de estrogênio positivo, eu, pelo sim ou pelo não, costumo tirar a soja. A gente, é isso, pode ter uma influência baixa, pode ter uma influência alta, então eu prefiro tirar por conta dessa questão da influência da questão hormonal, porque eu não gosto da soja brasileira, é uma soja que leva alto teor de agrotóxico e tal, além de ser um produto altamente transgênico, não é a soja que tem lá no Japão. Infelizmente, né? A nossa soja é outra soja aqui no Brasil. Então, paciente com receptor hormonal positivo e de pré-estrogênio, eu falo para não consumir nada de soja, nem óleo de soja, nem pastinha de soja, nem ADES, que é o suco de soja, enfim, nenhum produto que tenha soja na sua composição, nem proteína texturizada de soja, nem o grão da soja, nada disso. Quando o paciente não é receptor hormonal positivo e é vegetariano ou tem o hábito de consumir, eu deixo a forma de consumo dele, porque não é uma coisa que vai estar influenciando diretamente com a questão do tumor dele, exemplo, o tumor triplo negativo, né? Mas agora, se o paciente, o consumo de soja no Brasil ainda é bem baixo. Então, assim, o paciente, eu quase não consumo, ou tomo um ADES ou outra, uma coisa assim industrializada que também não faz bem para a saúde. Então, eu já costumo cortar. Nada como o suco natural, né? O suco da fruta, que eu acho que a gente ganha em várias questões aí de vitaminas, nutrientes, vitaminas, minerais, assim, é muito melhor. Essa questão da soja é muito frisada e muitos pacientes acabam falando para outros, assim, um tem câncer de mama, eu falei isso, aí outra vem, mas doutora, não pode comer soja. Gente, cada coisa é uma coisa, cada paciente é um paciente. Então, dentro do câncer de mama tem o que pode e tem o que não pode, dentro do mesmo tipo de tumor. É verdade. Entendeu? Então, as orientações são bem personalizadas de acordo com cada caso. Outra, voltando aí um pouco na questão da low carb, você, quando a gente começou aqui a conversar, você falou de outros tipos de dieta também, que também o pessoal às vezes faz durante o tratamento. Acho que você falou da dieta cetogênica, né? E eu acho que você falou um outro tipo, né? Eu acredito, né, que quando a gente chega no nutricionista, cada paciente recebe a sua dieta de acordo com o seu perfil, né? Mas de uma forma geral, assim, sobre a cetogênica, é o que você costuma recomendar mais ou é mais low carb? Como é que é a sua tendência, assim, no dia a dia com os pacientes, assim? Olha, Sabrina, há uns 2 anos atrás, né, começou essa questão da low carb, da cetogênica na área oncológica, e teve até um congresso do INCA, né, congresso de nutrição do INCA, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, que o INCA é super conservador nas práticas dele, principalmente em relação à dieta, em relação à alimentação, não pode suplementação, em suplementação que eu digo cápsulas, muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, chá, eles proíbem tudo. E eu falei, com certeza eles vão falar que cetogênica não pode, pelo contrário. Veio uma pesquisa de Portugal, uma palestrante de lá e falou que realmente a dieta cetogênica e a dieta... o que é a dieta cetogênica? Vamos lá. A dieta cetogênica é uma dieta onde você reduz o nível de carboidrato para em torno de 20 gramas dia, mais ou menos, entendeu? Então é uma dieta de muito baixo teor de carboidrato. Então tem que entrar pouca quantidade de fruta, raízes não entram, pão, bolo, biscoito, farinha, nada disso, arroz, massa, farofa, macarrão, nada disso tá dentro. Fruta, como eu disse, pouco, vegetal não é tão à vontade assim, entra carnes, queijos, leite, outros tipos de coisa. Uma dieta muito apertada e acaba ficando, dependendo do manejo, um pouco pobre em alguns nutrientes. Só que para os pacientes com CA de mama, próstata e tumores neuroendócrinos, essa dieta foi recomendada, se viu benefícios nela. Eu não costumo aplicar particularmente aqui, nem na minha prática clínica, porque é uma dieta muito difícil para o paciente conseguir fazer. Ou se ele conseguir fazer, tem que ter um acompanhamento muito de perto para ver a perda de peso. Porque o paciente já está deprimido também, o paciente já está deprimido, uma dieta cetogênica leva a alteração de humor, entendeu? Então, assim, tem benefícios para pacientes com Parkinson, com distúrbios neurológicos muito bons, e que a dieta cetogênica faz um super efeito, apesar de ser difícil, mas o paciente está em outra condição. O paciente não está fazendo um tratamento, ele não está recebendo quimioterapia, entendeu?
Então são outras questões que dá para você fazer o manejo. No paciente em quimioterapia, eu particularmente não aplico. O paciente passou, tá em tratamento hormonal, a gente pode chegar perto, reduzir a quantidade de carboidrato perto de um teor de uma dieta cetogênica. Mas mesmo assim, eu, Paula, nunca consegui aplicar nenhum paciente, porque eles não conseguem, é muito difícil seguir, entendi. é muito traumatizante, é muito desgastante para o paciente e tal. E fazendo quimioterapia eu não recomendo por essa questão, que acaba faltando um caldo de nutrientes, deixando o paciente muito debilitado. E durante o tratamento, a gente não sabe, cada ciclo, às vezes, ele pode ter um efeito colateral diferente, entendeu? Então, assim, o paciente está com sobrepeso, mas ele está vindo muito bem, mantendo o apetite. Passou uns 3, 4 ciclos de quimioterapia, ele já começa a apresentar falta de apetite, comer pouco, e começa um emagrecimento que não é mais questão ali do planejamento alimentar que eu coloquei para ele, porque ele nem tá seguindo aquilo, ele tá comendo menos do que eu planejei para ele ingerir. Aí já começa uma perda de peso relacionada ao próprio tratamento ou à própria doença em si. E aí isso não pode acontecer, eu tenho que frear esse momento. Então é uma balança que você tem que manipular com bastante cuidado. Pronto. Outra coisa aqui que eu me lembrei agora é que os pacientes sempre falam muito da alteração do paladar. E aí eu falo, vai na Paula que a Paula vai te dar um monte de dica, porque é engraçado, o paciente fala que às vezes fica com gosto de metal. Às vezes, teve um paciente que já falou que tava com gosto de parede na boca. Eu falei, tijolo, gente, terra. lambeu parede, né? Que isso? E então, eu sei que tem dicas, né, pra gente conseguir melhorar o gostinho das coisas pra quem não tá com o paladar tão apurado. Logo depois que o paciente faz quimioterapia, ele fica com esse gosto metálico. Tudo que ele bota na boca tem gosto ruim, tem gosto de ferro, gosto de talher. O que a gente costuma dar algumas dicas que amenizam, né? Botar aguinha com limão, eles não gostam de tomar muita água e tem que tomar muita água, né? Principalmente durante a quimioterapia, tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia. E o sabor da água fica ruim, então o que eu oriento é fazer água aromatizada. Então colocar frutinhas congeladas dentro da água, deixar 24 horas ali para melhorar o gosto, espremer limão na água ajuda bastante. Fazer gelinho de suco de fruta. Pega o suco da fruta, bota na forminha de gelo, bota uns palitinhos e fica com aquilo ali na boca. Bala de gengibre sem açúcar estimula um pouco a salivação, melhora a náusea, tira esse gosto, esse paladar ruim da boca. Muitas vezes, paciente que tem condições, né? Fazer a comida numa panela de vidro, utilizar um talher de acrílico. Isso, assim, não resolve 100%, né? O gosto não vai desaparecer do nada. Mas ameniza um pouco do paladar ruim que o paciente tem, entendeu? Então, pingar gotinhas de limão na comida, no prato mesmo do almoço, do jantar, isso ameniza um pouco esse gosto metálico que fica na boca. Tem alguém aqui perguntando se você atende pela Unimed. Então, isso foi até uma questão que eu falei no meu Instagram na semana passada. Eu atendo pacientes da Unimed dentro da clínica oncológica que eu trabalho, dentro do grupo Oncoclínicas, dentro do CEON. E eu só posso atender aqui também o paciente que esteja fazendo um tratamento aqui. Então, o paciente da doutora Sabrina, o paciente do outro médico, o paciente dos médicos daqui. Fora isso, se você não faz tratamento aqui, se você não faz acompanhamento por um médico aqui, não faz quimioterapia aqui, ou mesmo que seja de médico de fora, eu não posso atender aqui dentro desse estabelecimento, não posso atender dentro da clínica, só no meu consultório particular. No meu consultório particular, infelizmente, não trabalho com nenhum tipo de plano. Depois eu marquei a Paula, né, no post, e vocês entrando lá na página dela, tem o contato dela, do consultório, tem tudo direitinho. Ela tem Facebook, ela tem Instagram, o Instagram dela é o máximo, que ela faz um monte de stories contando as receitas que ela tá fazendo. Eu fico olhando, eu quero levar ela lá pra dentro de casa pra ela fazer pra mim, que é perfeito. Paula, eu tô aqui pensando também, a questão do açúcar e do adoçante. Tem algum adoçante que você prefere orientar para o paciente usar? Como é que é essa questão? Tem, então. Geralmente, a questão se usa açúcar ou se usa adoçante vai do estado nutricional do paciente. Tem um paciente que está com uma obesidade importante e tal, a gente precisa manter o peso ou reduzir o peso. Se ele utiliza açúcar, por mais saudável que seja o açúcar, eu pergunto a quantidade. Então, assim, quantas vezes você adiciona açúcar na sua bebida, mais ao longo do dia, o que você come que pode virar açúcar no seu organismo. E aí dou uma analisada nesse perfil do paciente e aí oriento. Ou eu oriento a redução do açúcar,
Os mais saudáveis, demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar branco, que seja o cristal. E se for adoçante, ou não, o paciente mesmo assim tem uma obesidade importante e tal, eu não quero que ele utilize açúcar de nenhuma espécie, né? Nem o mais saudável possível, né? Açúcar de coco, nada, eu quero que ele utilize um produto que não tenha caloria nenhuma. Eu utilizo o adoçante stevia, 100%, tem que observar se é 100%, porque tem muitos adoçantes que vem escrito lá com stevia, aí com stevia não adianta, porque você está usando stevia, mais ciclamato, sacarina, acesulfame, enfim, adoçantes Vivendo e aprendendo, viu, gente? Adoçantes que são ruins, então tem que estar lá escrito 100%. Bastante interessante também, só que devido ao alto custo, a gente utiliza ele mais para questão culinária e tem alguns pacientes que têm uma distensão abdominal, dá um pouco de fermentação no intestino e tal, formação de gases, e aí o xilitol não é interessante, ou o eritritol, é um outro adoçante também que a gente utiliza para fazer preparações culinárias. Isso na Casa Pedro que compra? Tem na Casa Pedro, a granel, o xilitol já, loja de produtos naturais, vende uma latinha com ele nessas lojas também, então já tá um adoçante que tá mais difundido, mais fácil de utilizar, ele atura forno e fogão, não deixa o gosto residual do stevia. Ou o que eu falo com muitos pacientes que têm coragem, gente, o melhor dos mundos é nada, nem açúcar e nem adoçante. Então assim, eu conto pra todo mundo que aqui é até interessante essa história. Aqui na clínica, agora já mudou isso, mas há um tempo atrás, tinha o adoçante sucralose. E eu utilizava só stevia, 100% e tal. E eu sempre gostei muito de café, apreciei e tal, mas só tomava café com o stevia, né? E eu tinha o meu stevia lá na minha gaveta, que eu comprava e tal. Um belo dia o stevia acabou. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, vou tomar 100, vou tentar tomar 100. Aí nos primeiros dias, aquela coisa horrível. E nos dias que o dia acordava mais negro, eu falava, não, vou pegar um pouquinho de sucralose, mas só meio sachêzinho assim, só pra dar uma Você vê que o açúcar, ela nunca pensou em pegar, gente. Mas pegava a sucralose e ficava com peso na consciência. E aí passou um mês, aí era dias com sucralose, dias puro, e assim ia levando. Até que um belo dia eu lembrei de comprar o stevia. Um mês depois, mais ou menos, comprei e botei. Quando eu fui colocar um sachê do stevia no café, Horroroso. eu não consegui mais tomar o café de maneira nenhuma, porque o meu paladar só tolerava o café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Então eu falo, se a pessoa está disposta a mudar, o paladar é igual criança. Tem que doutrinar ele todo dia. Depois de 21 dias você tomando a bebida sem açúcar ou sem adoçante, ou mesmo com aquele adoçante ruim, que é o stevia que você quer acostumar, o organismo vai se acostumar, as papilas gustativas começam a se acostumar e você vai achando aquilo de sabor normal, natural e tolera. Então depois disso eu me libertei, eu já não tomava açúcar em nada, só no bendito do café. Depois que o adoçante, quer dizer, só no café. Depois que eu tirei o adoçante, eu acho o café ótimo, maravilhoso, não consigo mais botar nada. Eu vou defender a nutricionista, que a gente fica ouvindo essa história, a gente fala que é coisa de nutricionista, né, gente? Mas eu sou super doçólatra, e eu também, hoje eu tomo café sem açúcar, eu não sinto falta do açúcar. E outra coisa, eu sou chocolatra total, e nas últimas dietas que eu fiz, eu comecei a comer o chocolate 70%. E hoje em dia, eu juro que eu pego meu chocolatão, que eu adorava aquele chocolate doce, e eu estranho. Eu acho estranho, então eu acho que essa questão do costume, ela é real e ela existe. É muito costume de paladar. Por exemplo, eu não sou acostumada, eu oriento meus pacientes a consumirem chocolate 70% e tal, mas é porque eu não sou chocolatra, então pra mim, quando eu vou comer chocolate, tem que ser chocolate normal, com açúcar, gostoso, aquele bem docinho mesmo. Mas o chocolate 70% não agrada tanto o meu paladar, por causa disso, eu não costumo comer sempre, eu não compro sempre, eu como de vez em quando, eu prefiro fazer uma preparação com uma fruta, ou botar um chocolate com uma banana, que a banana já é mais docinha e passo doce pro chocolate 70%, porque pro meu paladar é um chocolate muito amargo. Mas é um ótimo chocolate, tem um teor de cacau muito bom, polifenóis, antioxidantes. Eu oriento tem meus seu pacientes, valor, né? Tem seu né? valor. O chocolate 70% em valores nutricionais, ele é muito bom. Então assim, eu gosto, eu não faço questão. Pode ser um quadradinho de 70% todo dia. Ok, tem um pouquinho de açúcar ali? Tem. Mas ele tem vários outros benefícios que eu não corto do meu paciente, entendeu? Deixa ele consumir sem problemas. Outra coisa que eu lembrei aqui, que os pacientes às vezes chegam na primeira consulta comigo, doutora, agora eu vou mudar minha dieta. Além da questão do açúcar que a gente já conversou aqui,
eles falam também assim, não vou comer mais carne, eu não vou comer mais carne. Aí eu falo, não, mas pode comer carne, né? Aí fala, tá, então eu vou comer só peixe. Não, pode comer. Você tem alguma orientação referente a carnes em geral? Não pode comer vermelha, ou é melhor comer peixe, não comer porco? Tem alguma coisa relacionada à carne que você costuma falar? Então, o que eu falo com as pacientes em relação à carne é que carne vermelha é uma carne mais difícil de digerir no organismo, ela forma alguns compostos ao longo do tempo que não são interessantes. Então, a sobrecarga do consumo de carne vermelha para os pacientes não é interessante. Tem paciente que às vezes consome carne vermelha 7 dias da semana. Então isso sobrecarrega um pouco o organismo, forma compostos que não são interessantes para a saúde. Então eu falo para reduzir a carne vermelha para pelo menos 3 vezes na semana. Revezar com peixe, porco e frango. Hoje em dia tem muito mito ainda em relação à carne de porco. Né? Carne de porco é uma carne bem mais fácil de digerir, é uma carne branca. É uma carne bem saudável. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem mais o que tinha antigamente, que é aquela cisticercose, exatamente. Essas coisas relacionadas a isso a gente não tem. Então, assim, ou quando o paciente começa a ter uma rejeição devido ao tratamento, devido às pesquisas, ele mesmo, devido ao avançar do tratamento, né, algumas doenças, eles começam a rejeitar a carne vermelha, justamente por ser isso, uma carne mais pesada de se digerir. Então, eu falo, não precisa cortar de maneira nenhuma, só reduzir apenas, entendeu? Isso. Claro que peixe é aquilo, gente. Hoje em dia no Brasil é uma faca de 2 gumes pra qualquer lado. O gado tá com muito hormônio, tá pastando, não sei o que, recebe muita ração. O peixe, o rio tá contaminado, tem metal pesado, vai comer muito peixe, vai metal pesado pro organismo que não faz bem. O frango, tem a questão do hormônio que não tem tanta, o frango caipira não é acessível para todo mundo e tal. O que eu falo? Equilíbrio. Um dia peixe, um dia frango, um dia boi, um dia porco e vai se equilibrando nessa, um dia ovo, um dia tira o consumo de carne e a gente vai levando. Porque se a gente tentar achar o ideal, o perfeito, o melhor, não vai ter. A não ser se você compra frango orgânico todo dia. Vai à falência. Vai à falência, peixe das águas profundas da Noruega, que não sei também se é da Noruega, se tem ômega 3, entendeu? Então, assim, é isso, é equilibrar pra ter um pouquinho menos pior de cada coisa, Entendi. Outra pergunta que veio agora é o leite. Você tem alguma restrição de leite pra dieta? Leite desnatado, semi-desnatado, integral? Isso acho que é uma questão também bem pertinente, assim, na rotina. É pertinente, o paciente CA de mama. Então, essa questão hormonal, né? Leite, no leite também tá presente um pouco dos compostos hormonais do animal e tal em si. Mas o que eu oriento? Paciente com CA de mama que toma leite, não tem distensão abdominal, não tem nenhum efeito colateral, não tá com diarreia, não tá com fermentação intestinal e tal, e gosta de tomar leite, faz questão do seu café com leite ali todo dia, a gente tem coisas que assim, é cortar muita coisa, entendeu? Então é uma coisa que eu já vou cortar doce, já vou falar que ela não pode comer pizza, vou talvez cortar o pão que ela come 3, 4 vezes ao dia. Deixa meu leitinho. Entendeu? Então assim, o que eu oriento, leite de caixinha não é leite, a utilizar um leite mais saudável. Então, assim, tem um leite que eu recomendo, que ele é um de garrafa, eu vou falar a marca aqui, é Leitíssimo o nome, tem Toca, que é leite orgânico, ou aquele de saquinho, lembra? De 1900 antigamente, lá na vaquinha. Leite de saquinho? Tem gente que acho que costuma achar em padaria, esse negócio. Ferve o leite, que ele é mais saudável, e utiliza esse leite que tem menos composto químico. O leite em pó é puro produto químico ali dentro, entendeu? E o leite de caixinha também. Então a recomendação do leite é essa. Agora, se o paciente tiver alguma questão de extensão abdominal, diarreia, muito fermentando, nauseando, eu tenho que cortar o leite para o paciente melhorar em si. E a questão integral, desnatado, semi-desnatado. Se o paciente não tem alguma questão em relação às gorduras, né? Tá muito nauseado, enjoado, algum desconforto gástrico, não tem vesícula, tem muitos pacientes que não tem vesícula biliar e tal, aí eu oriento o leite desnatado. O paciente não tem problema nenhum com gorduras, não tá enjoado, digere muito bem, eu oriento o leite integral, porque aquela gordura que tem no leite, se for esse leite mais saudável, vai ajudar o paciente a ter mais saciedade para não sentir fome.
Se é um paciente que tem distensão abdominal, mas não tem tanta intolerância, não tem diarreia, só cursa com muita fermentação, aí eu recomendo o leite sem lactose, para ele se sentir um pouco melhor. Mas essa questão do leite é teste e ver como tá o intestino do paciente. Eu acho que mais uma vez aqui a gente vê que cada caso é um caso, né? Tudo que de repente, fulana foi no oncologista, foi no nutricionista, ela falou que queijo, leite nem pensar, não sei o quê. Então assim, gente, é caso a caso mesmo, cada um tem sua indicação, cada um tem sua dieta, cada um tem seu biotipo, o tumor de cada um é diferente, o tratamento quimioterápico é diferente, até a hormonioterapia de cada paciente é diferente uma da outra, né? Você falando do leite, me veio uma... Do queijo, quer falar alguma coisa do queijo? Então, a gente falando do leite, eu vou falar um pouco do queijo, porque chega muito paciente aqui. Não pode queijo amarelo, só queijo Minas, né? Não pode. Mesmo. Aí o que eu falo com ele, gente? Tem duas questões em relação ao queijo. Vamos à primeira, né? Paciente em tratamento quimioterápico, a gente tem que ter muito cuidado com a higiene microbiológica dos alimentos, né? Se o alimento tá limpo, se o alimento, como ele foi preparado, como ele foi feito, então não pode comer nada cru na rua, alface, tomate, pepino, que a gente não sabe como é que foi lavado, carpaccio, comida japonesa, por conta do risco de contaminação alimentar. Tem uma gastroenterite durante um tratamento quimioterápico, ter que pular um ciclo, isso não é interessante para o tratamento, por isso que a gente pede para não consumir, para não correr esse risco, entendeu? Então, o queijo, o que eu peço pro paciente? Para comprar o queijo embaladinho, sabe? Não é aquele queijo que o cara vai lá no mercado e vai cortando com aquela faca, sei lá, aquela faca, não sei, né? Pode que ele limpou, se aquela faca foi lavada, se não foi lavada, enfim. Para reduzir o risco de contaminação, peço para ele comprar o queijo embalado, unitariamente, fechado. Quanto ao queijo amarelo, mesma questão do leite. O paciente não está enjoando, não está com náusea, não tem diarreia, não tem nenhum distúrbio gastrointestinal, pode comer um queijo curado, um queijo artesanal, um queijo com um pouquinho mais de gordura, um queijinho amarelo, um Minas padrão, algum tipo de queijo assim com um pouquinho mais de gordura, não tem problema nenhum. Agora, paciente está nauseado, vomitando, enjoado, passando mal, com diarreia, não vai consumir queijo amarelo por conta da gordura. O queijo branco, ele tem se a questão, né, for a lactose, o açúcar do leite, o queijo branco ele tem um teor de lactose maior. Aí nesses casos, o paciente tá com diarreia, mas quero colocar um queijo ou outro, que eu indico é o Minas padrão, que é um queijo branco, mas ele tem um pouquinho mais de gordura, ele é saboroso, ele tem um teor de lactose não tão alto quanto... Não tem um teor de lactose tão alto quanto um queijo frescal, exemplo, entendeu? Então essa é a recomendação de queijo também, mas não tem problema nenhum o paciente muitas vezes consumir uma mussarela, um prato, um queijo curado, meia cura, esses artesanais que são inclusive melhores. Ok, outra pergunta que apareceu aqui, na verdade, ela me gerou uma pergunta, que ela falou, a Roberta falou do kefir, e pra mim kefir de leite. É kefir de leite, eu confundi com kombucha. E o kefir, o que você tem pra falar da gente? Então, kefir é um excelente alimento, né? A mesma coisa, for produzir. O que é o kefir, né? Pra quem não sabe. Kefir ou kombucha é uma colônia de bactérias que fermentam e consomem o açúcar. Kefir do leite vai consumir a lactose, que é o açúcar do leite. Então é um conjuntinho de bactérias que você bota dentro do leite. O leite tem que ser um desses que eu indiquei também, um leite melhor, de boa qualidade. E aí ele vai consumir a lactose desse leite. Aí você vai coar, vai sair um leitinho mais grosso, mais espesso, sem lactose nenhuma. Isso é bom, melhora a flora do intestino, melhora um pouco da imunidade. Então, kefir durante o tratamento, ótimo, pode consumir. É um probiótico natural que a gente recomenda e não tem lactose. O kefir não tem lactose nenhuma, então não causa distensão abdominal. Ele é meio azedinho, né? Isso, ele é meio azedinho, por quê? Porque o açúcar do leite foi fermentado, foi consumido pelas bactérias. Então você que tá tomando o kefir, né, o iogurte de kefir, o leite de kefir, você não vai estar consumindo esse açúcar, porque esse açúcar foi consumido pelas bactérias que ficaram ali dentro fermentando. Aí eu vejo que o pessoal põe uma geleinha que você me ensinou a comprar toda a geleia. Eu fiquei no supermercado tirando foto da geleia, essa geleia. Eu lembro disso. Entendi. A Aline é uma fofa. Ela veio aqui hoje, ela tá perguntando de pão, se tem algum pão que você prefira. Alguma questão aí relacionada a pão.
Então, gente, tudo essa questão do pão vai de acordo com o planejamento alimentar da pessoa. Então, assim, eu quase não como carboidrato, não preciso restringir tanto meus carboidratos e tal, posso consumir um pão? Pode, orienta um pão de fermentação natural, caseiro, ou um pão integral com menor teor de açúcar, ou que seja 100% integral, que não consuma tanto, algo do tipo. Ah, não, preciso perder muito peso, quero reduzir bastante os carboidratos e tal. Tem pães com baixo teor de carboidrato, hoje em dia que vendem no mercado, tem várias receitas na internet. Quem quiser receita depois pode me pedir, que tem algumas no meu Instagram que eu disponibilizo também. Gente, o Instagram dela é o máximo. Então, assim, eu não entendi, quer saber qual é a marca do pão, qual pão. Assim, o de mercado, é isso que eu tô falando, vai depender do seu consumo de carboidrato. Acho que esse pão de sal, em geral, né, ele é um pão que ele é pouco rico, não é? O pão francês, em geral, ele é um pão que só tem água, sal e farinha. Pois é, então acho que... Exatamente, não é um pão interessante. Então, assim... Um pão integral com mais grãos e tal é um pouco mais nutritivo. Ele é ideal pra mim? Ele é indicado pra mim? Aí eu não sei. Tem que ver como é que tá o longo do seu dia, entendeu? A Aline, eu sugiro que ela continue com o que ela tá fazendo, que ela é lindíssima e tá totalmente fit. A Cris Santos perguntou do iogurte. Eu acho que iogurte pode, desde que seja não, né? Mas o ideal é iogurte natural, integral. O que eu oriento os meus pacientes é o seguinte: olha lá nos ingredientes, que a letrinha é pequenininha, tem que botar óculos, leite e tal, lá mesmo. O que tiver menor número de ingredientes. Da Nestlé, que vem escrito assim, 2 ingredientes. Só tem 2 mesmo, acho que é só leite e fermento lácteo pro negócio ficar durinho. Esse é o que eu recomendo. Paula, mas é sem gosto, é sem doce, é azedo. Baixa a tal da geleia. É horrível. Aí você faz o quê? Ou você pica e pega uma geleia sem açúcar, no mercado vende, geleia 100% fruta e tal, pega uma colherzinha da geleia e mistura nesse iogurte. Ou, se não, outra dica, bota um fiozinho de mel, uma colherzinha de chá também de mel, umas castanhazinhas pra ficar crocante, ou uma granola sem açúcar, ou pica uma fruta, pronto, faz um bolzinho de iogurte com as frutas, temperou o iogurte. O problema dos iogurtes temperados já com sabor de maracujá, morango, ameixa, é que vem muito açúcar, muito corante, muito conservante, muito produto químico que o seu organismo vai ter que dar conta de eliminar aquilo ali. Aí eu falo com os pacientes em quimioterapia, já tá tomando uma bomba de química, mas botar produto químico nos alimentos? Chega, né? Não entendi. A Aline, o que ela queria perguntar, acho que perguntaram do pão integral branco, então... Sim, entendi. Integral branco. O ideal é o integral, né? Que tem pelo menos um pouco de fibra, procurar um que seja 100% integral. Ali na listinha dos ingredientes, eles estão em ordem decrescente. O primeiro ingrediente é aquele que domina a receita, que está em maior quantidade, entendeu? Então, assim, se tiver o primeiro ingrediente for farinha de trigo integral, então ele está em maior quantidade. Se vier farinha de trigo branca, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, aí pode ter certeza que o pão é 100% branco praticamente, ou 90% branco, vai ter 10% de farinha integral, entendeu? Pronto. A outra pergunta, essa eu ia te fazer, na verdade. A Glória falou, mas eu já tava pensando, e a tapioca? Teve uma época que tudo era tapioca. Não vou comer mais pão, vou comer só tapioca, né? E aí o pessoal começa também a botar tapioca e põe recheio de linguiça, põe queijo amarelo, põe todo no Pronto, tô comendo tapioca. O que você tem a dizer sobre a tapioca? Então, gente, a tapioca tem 2 questões que as pessoas confundem muito. A diferença do saudável e a diferença do emagrece. Primeiro que nenhum alimento emagrece. Nada é milagroso que emagrece, é o somatório da tapioca. Ela é mais saudável do que o pão. Por que ela é mais saudável? Porque a tapioca é praticamente goma de aipim. O aipim virou aquela farinha lá e tal e fez a tapioca. Não leva produto químico, não leva conservante, não leva corante, não leva nada disso. Não tem o trigo, é feita de aipim, então deixa o seu intestino mais... Quem tem problemas com glúten e tal, não tem glúten, não leva distensão abdominal, não leva prisão de ventre e tal. Então a tapioca é melhor nesse sentido. Vou comer tapioca para emagrecer. Não é bem assim. Tapioca é carboidrato puro. Então, assim, a dieta para emagrecimento pode ter carboidrato, pode ter tapioca e pode também não ter. Então, assim, eu quero comer um alimento mais saudável no café da manhã. Eu vou trocar o pão industrializado pela tapioca. Ótimo. Super ótimo. Já ficou um café da manhã mais saudável. Recheio.
queijinho, ovo mexido, Tomate. atum, tomate, queijo, cebola, orégano, só um pouquinho de manteiga mesmo, coco ralado, esses recheios para tapioca, entendeu? Ela sim é mais saudável do que pão integral, esses outros pães de mercado em si. E o kombucha, ó, perguntaram aqui, Elisa perguntou dele, é indicado? O kombucha é a mesma coisa que eu falei do kefir de leite, só que o kombucha, ele é outra colônia de bactérias que ele vai fermentar o açúcar mascavo. Então, o kombucha, em vez de você botar o leite, você vai fazer uma misturinha de açúcar mascavo e água, e aí essas bactérias vão consumir o açúcar mascavo. Tanto que você vai tomar uma aguinha azedinha também, eu acho entendeu? uma delícia. É ótimo, dá um pouquinho de gás, dá pra você bater com fruta, mas vai ter os mesmos benefícios que o kefir de leite pro intestino. Mas eu entendeu? usei uma vez e me deu uma distensão um pouco abdominal, eu acho, né? Então, isso depende pro tipo de bactéria que tá ali, depende de como tá o ambiente do seu intestino. Então, assim, às vezes a gente coloca a culpa no alimento ou numa coisa fermentada, mas às vezes a desbiose tá dentro da gente mesmo. Varia de pessoa pra pessoa. Tá dentro né? do nosso intestino. Então a gente tem que equilibrar isso também com o alimento, com o que tá comendo, com o que tá ingerindo ao longo do dia. Outra coisa assim, a gente tá nos últimos 14 minutos, gente, então é agora. Tem paciente às vezes que chega aqui na primeira vez e fala assim, doutora, eu vou fazer quimioterapia, já comprei um monte de suplemento alimentar, comprei isso, vou tomar, ai, pelo amor de Deus, o paciente já chega aqui já no peso, assim, beirando um pouco o sobrepeso, né? Então, assim, eu acho que é importante frisar, né, a avaliação do nutricionista, porque vai ser você, né, junto com a gente, com a equipe toda, que vai decidir se é necessário realmente, porque eu tenho a sensação de tudo que eu converso com vocês, que a nossa alimentação, ela pode nos suprir de tudo que a gente precisa, né? Com certeza. O que acontece? Então, por isso que eu falei, falando muito especificamente em câncer de mama, eu tô falando de 90% desse público, desses pacientes de câncer de mama. É claro que 10% pode ter outro sintoma e cursar com outras coisas, né? Muitos pacientes às vezes saem de uma cirurgia ou saem de um pós-operatório, já tá com sobrepeso e ouve falar que tem que tomar um suplemento para ficar bem, que geralmente é o quê? São os pós-hipercalóricos, hiperproteicos que tem no mercado, né? Que fazem vitamina, você bota as medidas lá e faz. Só que se o paciente ele já tá com sobrepeso, com obesidade, ele não tem necessidade de estar utilizando aquele suplemento alimentar, entendeu? Então, é melhor esperar uma orientação. Diferente de um paciente que passou por um processo operatório, ficou internado muito tempo, perdeu massa muscular, perdeu bastante peso em pouco tempo. O paciente pode até estar com sobrepeso, mas você vê que ele chega para você desnutrido, porque ele perdeu muito peso em pouco tempo, ficou acamado, ficou num processo de internação. Nesses casos, sim, a gente pode até encaixar um suplemento alimentar por um período de tempo, até aquele paciente recuperar um pouco das energias, recuperar um pouco de massa magra, voltar a se alimentar normalmente. Voltou a se alimentar, corta o suplemento, suspende temporariamente. E uma coisa, só te interrompendo, que eu vi esse final de semana, nesse evento que eu fui, que às vezes a gente, quando você fala em desnutrido, a gente pensa numa pessoa bem magrinha, né? Que é pele e osso. E foi engraçado que eu vi umas tomografias de paciente obeso com pouco músculo, né? O paciente é obeso, mas ele não tem músculo nenhum, porque além dele já ser sedentário, ele já ficou acamado muito tempo. Então a gente quando olha, o familiar quando olha, ele tá acima do peso, ele tá bem, não vai precisar. Então eu acho importante frisar a importância da nutrição junto, né? Que vai conseguir dizer se o paciente tá ou não, nutrido, desnutrido, obeso, né? Qual é a situação real para poder conduzir esse caso. Exatamente. Uma das coisas que a gente mais tem hoje no Brasil são obesos desnutridos. Porque eles estão com uma gordura corporal enorme, da ingestão de alimentos muito calóricos e pouco nutritivos. Então é isso que a gente vê. Um monte de obeso desnutrido, é isso que acontece às vezes, entendeu? A pessoa tinha uma alimentação totalmente desregrada, desregulada, comendo alimentos muito calóricos, com pouco valor nutritivo, né? Pouco micronutriente, que a gente chama de vitamina A, vitamina B, C, zinco, magnésio, mas com uma massa de gordura muito grande, entendeu? Então são os famosos obesos desnutridos que a gente chama, e às vezes nesse caso
Sim, a gente precisa de uma suplementação para melhorar isso, ensinar esse paciente a comer direito e não só ver que o paciente, por mais que ele está obeso, ele vai ter que fazer uma dieta mega restritiva. Não, nem sempre. Eu acho que é importante essa conversa com a Paula, já não é a primeira vez que eu faço e eu tento sempre buscar, né, outros profissionais, porque é muito importante, né? Quando que muita gente vai imaginar que um obeso pode estar desnutrido, né? E eu acho que o profissional certo para dar essas orientações é o nutricionista. Às vezes o paciente chega aqui, eu tento orientar e eu falo mais ou menos, eu não sei falar de medida, de qual açúcar é melhor, não tem esse embasamento. Então é muito importante a gente ter um profissional que tem estudado essa parte nutricional junto com a gente. Odília, você está perguntando da dieta cetogênica, a gente já falou de dieta cetogênica. A Paula deu uma aula para mim, agora eu já vou saber falar melhor. Mas a gente vai também ter entrevista completa depois, a gente vai deixar o link salvo. Eu vou deixar na minha página, a Paula vai deixar também na página dela. Aqui está aparecendo uma pergunta, mas eu não estou conseguindo ver a pergunta toda, falando alguma coisa referente a chás. Assim, a gente está no... Faltam 9 minutos. Paula, você quer falar alguma coisa a respeito de chá? Eu acho que chá tem uma questão diurética, alguns chás são diuréticos, né? Eu acho que tem alguns chás com algumas propriedades. Eu sei que você um dia me ensinou, né, de fazer o chá com a casquinha do abacaxi. Nunca meu chá é igual ao seu, eu sou um desastre completo. Mas eu acho que eu vou persistir porque eu aprendi que consegue ser saboroso. Eu tive uma implicância com o chá. E eu acho que cada chá tem uma propriedade diferente, né? Você tem alguma palavra final sobre chá nos últimos 8 minutos que a gente tem? Vamos lá. Chás são ótimos de uma maneira geral, né? O que eu recomendo muito pro paciente que ajuda na redução do edema, porque você tá botando mais líquido pra dentro também. Então, chá de hibisco, chá de casca de abacaxi, chá de camomila para dormir, erva cidreira, capim-limão. Mas o chá é ruim, como é que eu faço para deixar ele gostoso? Só botar casca de fruta, casca de maçã, casca de pera, pedacinhos de fruta dentro do chá já pronto. Isso ajuda a melhorar o gosto do chá, ajuda você a ingerir mais líquido, tem propriedades antioxidantes. Chás que não são interessantes... Gente, no stories dela, ela põe um monte de foto dela fazendo chá. Bota o chá antigripal, aí bota o própolis no chá, bota o romã, casca de romã é ótimo pra imunidade, pra gripe, resfriado, essas coisas. Então, assim, chás podem consumir. Só não orienta a consumir chás que a gente desconhece um pouco das propriedades ou que tem propriedades muito específicas, né? Erva de São João, sei lá, chá de folha de amora. É um outro chá também, é importante falar isso, é um outro chá que não recomenda para paciente com CA de mama em receptor hormonal positivo. Geralmente, eu não sabia. Paciente com CA de mama mexe um pouco nesses fatores. Tanto que a gente orienta para mulheres que não têm CA de mama, que nunca teve, não tem histórico, para tomar quando tiver na menopausa, que melhora o efeito dos calores ou tintura. A gente orienta chá de folha de amora. Tratamento. Bom, a Aline falou aqui de novo um pouco da graviola, que a gente tinha falado, né? A gente falou de graviola. E a Roberta voltou no Noni. E a gente tá aqui nos nossos poucos minutos finais. A Roberta, a Aline, a gente já falou sobre isso. A gente vai deixar salvo aqui nosso vídeo para vocês acompanharem. Se quiserem deixar pergunta para Paula, pode entrar na página dela, do Instagram, do Facebook. No meu também, eu tô sempre a postos. Eu em breve vou perturbar a Paula mais para ela fazer mais post comigo, porque é fundamental. A Paula vai estar de novo no Papo Rosa com a gente, ela nem sabe, mas ela vai estar em outubro. Fixa, sabe? Ela vai estar lá. E Paula, você quer falar alguma coisa para fechar, assim, alguma coisa que a gente não tenha falado a respeito do tema, alguma mensagem, alguma coisa? Não, acho que a gente falou tudo em relação a, bom, que abrange câncer de mama e obesidade e tal. E é isso, gente. Tentar ter uma alimentação mais saudável possível. Procurar manter o peso durante o tratamento, né? O mínimo que a gente pode fazer se conseguir emagrecer.
E é isso, buscar ser feliz, ter saúde, se alimentar bem durante o tratamento, não fazer nada mirabolante, nada muito restritivo, porque eu acho que é um processo bem importante, a gente precisa ser feliz, encarar esse processo com uma cabeça boa, alegre, um pensamento positivo pra tudo dar certo. E acompanhe a página da Paula, porque no Instagram, pelo menos, ela põe stories sempre. E é muito legal que ela põe as receitas, põe dieta. Ela deixa a gente com vontade de ir pra cozinha fazer as coisas. Eu não vou, porque eu sou uma negação na cozinha, mas eu ponho todo mundo pra ir pra cozinha, pra me ajudar. Meu marido, pra gente conseguir fazer uma dieta saudável. E qualquer coisa a gente tá a postos. Obrigada aí pela companhia. E a gente vai deixar o post aqui disponível com o vídeo de tudo que a gente falou, tá bom? Bom, é isso, gente. Podem entrar na minha página, tirar mandar dúvidas, perguntas, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Vai estar tudo disponibilizado. Esse vídeo vai estar na minha página também, para os pacientes poderem assistir. E o que eu puder tirar de dúvida, se vocês quiserem live também, bota lá, fala sobre tal tema, que aí a gente se junta aqui, faz alguma coisa falando sobre outro tema, não só câncer de mama, né, Sabrina? Às vezes eu sempre falo, o pessoal tende a achar que eu faço só mama, né, mas eu faço tudo. E a gente quer montar posts de assuntos variados também, câncer de próstata, enfim, de estômago, de intestino. O pessoal fala muito de câncer de intestino e a relação com carne, enfim. Assunto não falta pra gente, é só vocês sempre falarem pra gente, a gente vai dar ideia lá.